Tindolele, tindolala, uma história vai começar. Oi, gente linda, tudo bem? Como vocês estão? A nossa história hoje é uma caixa mágica. Ficou curioso? Vem comigo, mas antes vai lá no canal Fada Neu Conta Histórias no YouTube, deixa seu like, compartilha e assiste todas as histórias que estão lá. Hoje, Dia dos Pais, convida ele e assistem juntinhos. Beijo! Há muito tempo atrás, uma menina, ela estava muito preocupada com seu pai, porque o seu pai estava muito doente e ela o amava muito. Moravam somente os dois. Se preocupando com seu pai, ela saía todas as tardes em busca de algumas folhas e também de alguns frutos, os quais pudesse fazer um chá e curar o seu pai. Assim, aquela menina, chamada Neuzinha, buscava e pegava tudo que encontrava pela frente, todas as folhas. Quando ela encontrava uma folha diferente ou um fruto diferente, ela pegava, olhava e dizia: será que este vai poder curar o meu pai? Vou colocar na minha bolsa. E assim ela ia enchendo a sua bolsa com muitas folhas, com muitas ervas e com alguns frutos que ela encontrava no caminho, em busca da cura de seu pai. Um certo dia, ela estava caminhando na floresta e, ao longe, ela viu uma senhora, uma velhinha. Parecia estar muito triste, cansada. Neuzinha foi ao seu encontro e perguntou: por que você está tão triste? Eu posso ajudar? Aquela senhora falou que realmente ela estava muito cansada e muito preocupada, porque ela tinha que caminhar muito ainda e não sabia como tinha perdido a sua bengala. E ela estava muito cansada, com muita dor, porque a bengala a ajudava a caminhar. Neuzinha, preocupada, falou que iria lhe ajudar. Assim, ela saiu por ali, porque ela conhecia muito bem aquela região, e encontrou um pedaço de madeira, firme, forte e da altura daquela senhora, para que pudesse se apoiar e fazer o seu caminho. Aí, a velhinha ficou intrigada, porque uma menina se preocuparia com uma senhora que nem sequer ela conhecia. Então a indagou. Daí a menina respondeu: sabe o que é? Eu fico muito sensível a pessoas com problemas, porque o meu pai está doente e eu não consigo o ajudar. Então, o que eu posso fazer pelas pessoas, eu vou fazer, porque eu sei que algum dia eu vou encontrar pessoas que ajudem o meu pai também. A velhinha, sensibilizada com tudo que ouviu, tirou de dentro da sua bolsa uma caixa, a qual não era tão grande, e entregou para a menina. Falou para ela que esta caixa era uma caixa mágica e que aqui ela iria encontrar a cura para o seu pai. A menina ficou muito feliz, mas a velhinha alertou: aqui dentro está o que precisa salvar o seu pai, mas você não pode dar, vender ou usar para coisas que não sejam de muita precisão e que não esteja ajudando alguém.
A menina prestou muito bem atenção naquelas palavras e seguiu o seu caminho. Mas, quando elas estavam ali conversando, falando sobre a caixa mágica, passava um vendedor e por trás de uma árvore, ele, escondido, escutou tudo o que a velhinha falava, que aquela era uma caixa mágica e que poderia salvar o pai da menina. Aquele homem era um homem ganancioso e já foi logo pensando em pegar a caixa, vendê-la e ficar rico. Quando a velhinha desapareceu, a menina continuou seu caminho e estava voltando para casa. Aquele homem apareceu e ofereceu dinheiro para ela, que ele dava um monte de dinheiro pelaquela caixa. A menina se lembrou do que a mulher falou, que somente poderia dividir ou retirar o que estava dentro para alguém que realmente precisasse. A menina falou que não, que ela não poderia, que ela iria cumprir a sua palavra, a qual tinha dado para a velhinha. O homem, furioso, foi se afastando, mas não desistiu ainda. A menina, curiosa, abriu a caixa e lá de dentro ela foi retirando algumas coisas, porque lá dentro tinha um pão, amendoim e um pouco de ar. A menina, quando estava voltando para sua casa, encontrou uma cabra. E aquela cabra parecia muito faminta. A menina nem sequer pensou muito. Pegou o pão lá de dentro da caixa e deu para aquela cabra. Ela pensou, ela está faminta, ela está precisando. A velhinha falou que eu poderia ajudar quem estivesse precisando. E eu acredito que a cabra está precisando porque ela está com fome. E deu todo o pão para a cabra. Ainda no caminho, porque ela estava muito ansiosa, ela foi por um caminho mais curto, o qual ela andava quando ela era bem pequenininha. Fazia tempo que ela não andava por ali, mas ela lembrava o caminho perfeitamente. O que ela não lembrava é que tinha uma árvore de cacau por ali. Mas ao passar por ali novamente, ela viu que aquela árvore estava com seus galhos, as suas folhas, a sua raiz completamente seca. Ela ficou muito preocupada e lembrou e retirou da caixa aquela água. Sendo assim, ela pensou, se eu molhar, a árvore vai poder renascer novamente. E assim ela fez. Molhou e jogou toda aquela água em volta das raízes da árvore. E como um passe de mágica, aquela árvore, aquelas folhas, aqueles galhos criaram vida e se tornaram aquela árvore linda de antigamente. E a menina prosseguiu. Quando estava quase perto de sua casa, ela encontrou uma família de esquilos. Sim, uma família de esquilos. E aquela família estava ali pertinho, procurando algo para se alimentar também. E ela lembrou que ela tinha muito amendoim. Ela resolveu repartir todo o amendoim, ficou somente com um para ela. E deu tudo para a família dos esquilos. Assim, chegou em casa e começou a contar ao seu pai tudo o que tinha acontecido. Aquela
caixa mágica, aquela senhora, aquele homem que queria comprar e ainda no caminho, antes de chegar em casa, ele tinha até se disfarçado de soldado para tentar enganar a menina. Mas ela não caiu na conversa dele. Ela contou tudo animada para seu pai e falou: papai, a senhora falou que aqui dentro dessa caixa mágica tem tudo que vai te salvar. Venha, venha, vamos abrir. E quando ela abriu a caixa, estava vazia. Ela pensou que os alimentos eram mágicos e que mesmo ela dando, eles estariam multiplicando. Quando ela olhou a caixa vazia, ela ficou desesperada. Como vou ajudar meu pai agora? Eu fiz tudo certinho que a senhora falou. Ela falou que eu poderia somente ajudar quem realmente estava precisando. E todos que eu ajudei estavam precisando. E agora? O que vai ser do meu pai? Neste momento, ela ouviu uma batida na porta. Quando ela abriu a porta, era a senhora, a família de esquilos e a Ká. A senhora, com um grande sorriso no rosto, olhou para ela e falou: sim, menina, você está certa. Você ajudou somente quem precisava. Então, pegue agora o leite da cabra, pega as nozes que os esquilos te trouxeram e também os frutos que a árvore te deu. Assim, você vai fazer uma vitamina para o seu pai e ele vai ser curado. A menina fez exatamente como a mulher falou. E o seu pai voltou a ter toda aquela força e aquela saúde que ele tinha. Então ela olhou para a caixa e pensou: ah, a caixa, ela é mágica somente para quem tem um bom coração. E a Neuzinha entendeu tudo, que a magia está nas nossas ações e não somente em uma caixa. A magia é o que está aqui dentro. Quando ela aprendeu esta lição, ela colocou a caixa lá fora, porque ela não iria mais precisar. E ali, perto da casa dela, observando tudo o que acontecia, estava aquele homem, o vendedor. E ele imediatamente foi correndo e pegou a caixa, achando que ele ficaria rico. Mas a boa ação dele, com certeza não viria, porque ele estava querendo somente dinheiro. E assim, a Neuzinha, o seu pai, aquela senhora e aqueles animais se tornaram grandes amigos e viveram felizes para sempre. E aí, gente linda, gostaram da nossa história de hoje? Então, hoje, Dia dos Pais, a nossa homenagem a todos esses homens guerreiros. E a nossa história é a Caixa Mágica. Se você gostou, vai lá no canal e segue a gente. Parabéns a todos os pais. Beijo!